Olá, povão, tudo bem? Acabou de sair o resultado de pesquisas da utilização de câmera no corpo por meio de policiais que fazem ronda extensiva, né, ostensiva, são policiais militares. E esses dados foram dados muito fortes, com redução no uso da força de 61%, aumento dos registros de violência doméstica. Por quê? O que isso quer dizer? Já vou conversar com vocês aqui. E esta é uma tendência hoje nas secretarias de segurança pública, né, na estratégia de segurança pública dos estados, é o estado que toma conta da polícia militar, né, não o município, em que você tem hoje já 3 estados utilizando, São Paulo, Rondônia e Santa Catarina, tem mais alguns estados, vários estados que estão comprando, que já sinalizaram que querem fazer, 11 fazendo já esses experimentos, né? Como é que isso vai funcionar direitinho, fazendo tipo um piloto. Só 2 estados até agora que sinalizaram que não tem esse plano de comprar, que é Alagoas e Acre. O resto tudo está nesse trabalho. E é importante a gente olhar, será que isso funciona mesmo? Porque a coisa não é tão simples quanto você olhar, então caiu o número da força, então isso é bom. Será que isso é bom? Talvez não seja, talvez os indivíduos tenham evitado se engajar em situações que usem a força. Então a gente precisa olhar de uma maneira mais dedicada esses dados, né? Para que a gente não se engane. E a coisa é muito complexa. E aí, para fazer essa discussão aqui com vocês, eu quero refletir um pouco sobre a questão do trabalho policial no Brasil e também trazer alguma evidência de outros países no mundo que já passaram por esse processo. O Brasil não é o primeiro. Isso é uma tendência dominante no mundo inteiro, e aí tem vários estudos, inclusive estudos muito sérios, estudos randomizados, que analisam quais são os efeitos desse tipo de ação na polícia, que é uma ação que tem muita resistência ainda por parte dos policiais, mas que a gente tem que olhar com um pouco mais de distanciamento aqui, tá? Fica aí para a gente conversar. Bom, então vamos começar falando de coisas óbvias, tá? Coisas óbvias. Que é o seguinte: você tem, muitas vezes, a necessidade do uso da força, uma necessidade legítima do uso da força, ok? Isso aí não tem dúvida. Quando você vai prender um bandido e ele resiste, quando você tem uma briga em certos contextos, e uma série de situações quando flagra um ato criminoso, tem várias situações em que o indivíduo tem que agir com força, o policial tem que agir com força. E aí é importante dizer que no Estado contemporâneo, o Estado, né, ou seja, a representação de tudo aquilo que é o governo, né, não é só Estado no sentido de estadual, né, porque pode ser federal também, nesse caso, por exemplo, ou municipal. O Estado tem o monopólio do uso da força. A legislação permite que o Estado use a força. E tá certo. Não dá para você ir lá e falar... Ô, bandido, vem cá, vamos entrar ali? E aí, eu acho que esse, por exemplo, é um campo que tem muita discussão equivocada, né, por parte de tanto da direita quanto da esquerda. Nós temos aí pouquíssima gente falando em ciência nesse campo de segurança pública, né? Infelizmente. Tem muitas vezes que você precisa usar força, ok? Isso não há dúvida, e é legal, no sentido de estar dentro da legalidade. O policial pode e deve utilizar a força. É claro que ele precisa ter treinamento para isso, tudo isso, mas ele tem que fazer isso. E tem situações em que não se deve usar a força. É óbvio, se o policial usar a força nesses momentos que não se deve utilizar, porque o policial recebe uma formação, nesse contexto você usa, nesse contexto você não usa. Né? Quando não houver resistência, enfim, uma série de situações, não se usa a força. Nesses momentos, usar a força é ilegal, é contra a lei, certo? Isso é uma obviedade, tá, gente? Tem policiais que seguem a lei da maneira adequada, tem policiais que não seguem a lei da maneira adequada. E é claro que você tem uma margem em que um indivíduo eventualmente age de maneira equivocada ou certa e tal. E além dessa questão de você fazer ou não coisas ilegais, tem as abordagens que são mais competentes e menos competentes, né, em termos de técnica, certo? Isso é obviedade. Até agora só falei obviedades, tá? E aí, a utilização da câmera no corpo, né? Tipo, você põe tipo, num bolso aqui e vai na viatura também.
Depende do modelo, né? Mas normalmente é uma na viatura, assim, nos lugares em que já está bem estabelecido, e uma no corpo. E aí todos os policiais usam. Aqui no Brasil, na maior parte das vezes, pelo menos o que eu tinha visto, um policial só é que utilizava ali no seu corpo. E aí essas imagens, elas servem para você acompanhar o que o policial está fazendo, se ele está agindo de maneira equivocada ou não. Bom, nós tivemos redução de 60% aí nesse estudo brasileiro. O estudo não foi publicado ainda em nenhum periódico, eu pesquisei aqui antes de fazer o vídeo, deve ter tido um press release, né, para a imprensa, porque saiu a notícia agora no meio de fevereiro, mas não saiu ainda em nenhum periódico. Eu dei uma olhada aqui, não tinha nada. Mas os resultados são significativos, mas esses resultados não permitem que a gente olhe direitinho a metodologia. Mas o que foi divulgado é que é um estudo randomizado, ou seja, um estudo muito forte, metodologicamente um estudo muito, muito bom, de muita qualidade. E, além disso, o que aconteceu em relação às brigas domésticas? Elas eram registradas como desentendimento, e agora elas foram registradas da maneira correta, que é como uma questão de briga doméstica. E por que isso é importante? Porque esta proporção, digamos assim, esse fenômeno da violência doméstica é um fenômeno brutal que produz inúmeros assassinatos no Brasil, né, e no mundo inteiro, infelizmente, e ele precisa ser tratado de uma maneira muito específica. Então, do ponto de vista do direito, é muito importante que haja uma correção na hora do registro, porque isso ajuda, contribui muito no transcurso do processo, né? E muitas vezes as coisas nem eram registradas. Isso é muito comum. Quem vive na vida real aí sabe. Às vezes eu tenho uma briga lá doméstica, chama a polícia vai lá e fala, não, tá tudo certo, vocês já se acertaram aqui, e vai embora e nem registra. E isso é um perigo, porque a mulher continua ali naquela situação, e muitas vezes isso acaba em tragédia. Isso é bastante comum. Então, esse resultado que foi alcançado aqui tem muito a ver com os resultados alcançados com a polícia de Nova York. Também um estudo muito bem feito com grupo controle e um grupo experimental, né? Então você coloca as câmeras em alguns e não em outros. Quais os resultados que foram alcançados lá em Nova York, tá? Você teve uma maior correção nos registros de tudo que aconteceu. Então, por exemplo, parou tantas pessoas para poder fazer lá, para poder fazer ver se a pessoa tem alguma coisa, né? E aí, no grupo controle, você tem muito menos desses registros, mas não é porque aconteceu menos, ao que tudo indica, é porque eles não estavam registrados. Então, melhorou o compliance, né, a obediência da polícia às regras de registro. E os registros também eram melhores, tinham um detalhe melhor. Lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, o policial pode parar qualquer pessoa para revistar. Lá nos Estados Unidos, não. Você precisa de uma justificativa para revistar. Por que você está revistando fulano? Se ele tem alguma coisa errada no carro, se ele está aparentando, parece que está com uma arma, se tem alguma coisa que tem que justificar. Você não pode falar, eu não vou com a cara de fulano, eu vou lá e vou revistar. Não estou dizendo que no Brasil se faz assim. Estou dizendo que no Brasil não precisa dessa justificativa. Os policiais acabam fazendo conforme eles vão entendendo. Às vezes eles param num lugar, às vezes eles vêm em algum grupo. E aí, lá em Nova York, teve um resultado muito mais equitativo em termos de você, de fato, parar indivíduos que tinham algum tipo de justificativa. Então, aumentou a concordância do comportamento dos policiais com a legislação, com a lei. O que é muito importante, né? Não é isso que a gente quer? Bom, agora, o maior efeito que teve em todos os estudos que nós tivemos até agora, eu vou colocar um outro aqui que foi feito em Orlando para vocês aqui na descrição, eu vou colocar esse de Nova York também. O maior efeito de todos é a redução de reclamações para com a polícia. Uma diminuição brutal, assim, às vezes de 50%, 60%, até 80% de redução de reclamação da polícia. Por quê? Aí você pode dizer assim, então quer dizer que está protegendo os policiais? Também. Provavelmente está, sim. Está protegendo os policiais porque as pessoas sabem que está filmado, então, não adianta você ir lá e reclamar porque está filmado, você vai ver o que o indivíduo fez. Mas também, e aí não está claro, a gente não sabe direito, vou ter que colocar um outro estudo aqui para vocês, o que é esse efeito, mas parece que é um efeito civilizador do fato de você estar perante uma câmera. Quando o cara chega com uma câmera assim, para abordagem policial, as pessoas diminuem
os seus comportamentos de desacato, de resistir à prisão. Não sei exatamente por quê, ninguém sabe direito por quê, a gente não sabe explicar direito por que isso, mas tudo indica que tem um efeito civilizador nas pessoas que estão sendo gravadas, na população. E aí a redução de reclamações é gigantesca. E aí, deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui, depois de vocês curtirem o vídeo. Curtiu aí? Se inscreve aqui no canal também, que a gente está sempre fazendo reflexões científicas sobre o dia a dia. Põe lá uma inscriçãozinha, vai lá. Beleza? Beleza. Vamos refletir aqui. Acho que todo mundo aqui, as pessoas pelo menos razoáveis, né, no Brasil, não estão nem com a extrema-direita, nem com a extrema-esquerda, nem com a posição mais de esquerda. Sabe que a polícia é um órgão fundamental da existência da sociedade, uma sociedade equilibrada, saudável, e que ela precisa agir com força muitas vezes, botar a capoeira na periferia, que não resolve as coisas todas, não é assim que a banda toca, e a gente precisa, portanto, de uma polícia forte, uma polícia bem treinada, uma polícia com equipamento para poder fazer o que precisa fazer. Mas também ninguém é a favor de abuso. Esse debate da segurança pública, muitas vezes, ele é feito pela classe média. E isso é um problema, porque a classe média não sofre tanto com essa relação. Quem sofre são os pobres. E os pobres têm uma perspectiva muito diferente, na maior parte das vezes, da polícia. Uma perspectiva, muitas vezes, de medo, de um distanciamento muito grande. Esse é um outro elemento importante que as pesquisas apontaram, né? Que a confiança na polícia é um elemento fundamental, é um elemento que leva à resolução de mais crimes, a você dar mais informação, as pessoas darem mais informação. Então, é um negócio muito complicado você não ter essa confiança na polícia. E a câmera ajuda nesse sentido também. E assim, se o policial agiu correto, ele tem que ser protegido, claro. E se o policial agiu mal, ele deve ser punido, claro. Claro que deve. Se ele agiu mal, se ele agiu contra a lei, ele é um bandido, como os outros bandidos que a polícia está perseguindo. A natureza da polícia é essa, perseguir, prender bandidos, garantir que eles cumpram sua pena. Não importa se bandido, qual é a profissão dele. Qualquer bandido. Eu vejo como uma falta de lógica completa. Porque se eu digo assim, não, mas aí vai ser só para fiscalizar o policial. Primeiro que não é, e nem é essa a função que tem se apresentado como a mais importante. Segundo que todo mundo tem que ser fiscalizado, todos os cidadãos. Por que alguém que comete um crime não deve ser punido? Quem é esse alguém que comete o crime? É claro que tem algumas coisas importantes nesse processo. A primeira coisa é dizer o seguinte, precisa ter regras claras sobre o uso dessa imagem. Não pode sair distribuindo para todo mundo, as pessoas pegando a imagem, não pode. Essas imagens devem ser protegidas, e falta isso no Brasil, uma diretriz clara. Elas devem ser protegidas e elas devem ter acesso mediante um processo judicial ou administrativo num ambiente controlado em que aquela coisa estiver em discussão, não é boné velho. Segunda coisa, você não usa essas imagens somente para isso, você usa muito também para o próprio treinamento, para que haja uma compreensão bem clara de como a polícia está agindo. Né? Teve um caso, por exemplo, que mostrou no Fantástico, estava fazendo reportagem sobre essas câmeras, de uma policial, a pessoa tentou pegar a arma dela, ele atirou, e aí essa gravação a protegeu, ela foi absolvida, claro, ela fez certo. Ela fez certo do ponto de vista de que ela atirou quando ele tentou pegar a arma. Mas Lucelmo, né, eu não sou um especialista em segurança, mas me parece, naquela situação, talvez a indicação técnica seria apontar a arma mais longe, ela estava do lado dele, assim. Então, do ponto de vista técnico, aquilo ali poderia ser utilizado nos processos de treinamento da própria polícia para fazer a formação da abordagem correta, da abordagem que seria mais tecnicamente adequada. Se tiver policial assistindo aí e que assistiu lá o Fantástico, quiser falar aqui para mim, não mostro o rosto dela, então não tem problema, não estou expondo, né? Coloca aqui para mim, por favor, se de fato é daquela distância ou não, né? Porque aí eu posso também estar enganado. Aí, de toda sorte, está demonstrando os perigos dessa abordagem, porque ainda que ela esteja correto, pode acontecer alguma coisa como aconteceu lá. Mas tem um outro caso que passa lá que é interessante, que é de uma moça que estava no carro, a polícia simplesmente foi lá, atirou, matou uma moça, o policial foi depois condenado, expulso, né? E, veja, vamos ser sinceros, gente, vida real, vamos ser sinceros. Se não tivesse a gravação, provavelmente
teria sido registrado, porque o cara que fez isso era um cara que cometeu um crime, era um criminoso, ele podia muito bem também forjar ali os dados da situação. Teria dito que ela era uma criminosa, que ela ultrapassou o blitz, que ela fez não sei o quê, que ela estava com uma arma, que ela estava com um monte de coisa. Todo mundo sabe que isso é o mais provável, porque, como em qualquer lugar, tem bandidos e tem pessoas corretas dentro da polícia. Só que quando esses indivíduos, como esse indivíduo que agiu criminosamente, tem acesso ao próprio processo de produção de relatório, é complicado. Nós temos no Brasil uma coisa que a gente chama de fé pública. Então, por exemplo, se um policial descreve alguma coisa e um civil descreve uma outra coisa, a palavra do policial, ainda que não esteja gravado, que não tenha outras testemunhas, ela é considerada verdadeira. É importante do ponto de vista da instituição, mas também pode ser um problema, porque, como em qualquer lugar, tem gente correta e gente que não é correta. Né? Então, você garantir isso, você garantir, por exemplo, uma filmagem como essa, evita que você tenha essa situação que é assim, você, quando tem um abuso, ele só é punido quando tem alguém de longe usando o celular. Isso é inadmissível. A pessoa que está colocando o celular ali, ela está se colocando em risco. E nós não temos que impulsionar esse tipo de relação. Pelo contrário, garantir uma relação que seja adequada. No entanto, deixa eu falar duas coisas importantes. A primeira, é difícil isolar esses efeitos que eu descrevi aqui agora. Por quê? Porque os lugares que implementaram a câmera não fizeram só isso, eles fizeram outras coisas. Fizeram treinamento, melhoraram a inteligência, um monte de coisa. Portanto, todas essas coisas podem ter um impacto nessa melhoria da segurança pública, não necessariamente só as câmeras. E a segunda coisa é que, de fato, isso não resolve todos os problemas, não é a panaceia que você botou e está tudo resolvido. Não, precisa de um fortalecimento do equipamento, não pode ter bandido com equipamento 10 vezes melhor que a polícia, não pode. Você tem que melhorar o treinamento, como eu disse, essas gravações podem e devem ser utilizadas para a finalidade de treinamento, né, para você fazer uma abordagem cada vez mais competente, mais adequada. Você precisa de mais policial, você precisa garantir apoio psicológico para os profissionais, você precisa de um salário digno para esses profissionais, você precisa de equipamento de inteligência, porque esse é o grande problema no Brasil, né? Então você tem a extrema-direita gritando, tem que matar todos os bandidos, mata todo mundo, vai no lugar que não tem bandido, mata todo mundo que está lá. Mais ou menos ridicularizando aqui. E a esquerda diz, não, dá uns cursos de capoeira lá e resolve todos os problemas de segurança, que é só isso, é falta de educação. Não é só isso. Isso é verdade. Qualquer lugar do mundo, mesmo com uma educação de excelência, também tem criminalidade e também precisa de polícia, também precisa de investigação. E esse é o problema. Nós não temos quase investigação, nós não temos quase nada de ciência no processo. Quando você olha, você assiste um programa do CSI lá dos Estados Unidos de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, e você vê que nós estamos 100 anos atrás daquilo, em termos de equipamento, de capacidade, de realmente processo de investigação. Então, a gente precisa de muito mais fôlego para poder fazer a investigação e evitar que nós continuemos como somos, o país que a polícia mais mata pessoas e que as pessoas mais matam, os policiais mais morrem. Portanto, a gente precisa botar práticas baseadas em evidências na segurança pública.